Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada aí para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Damos início a essa edição falando de eleição. O presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar o candidato Lula em um segundo turno pelas eleições presidenciais, no dia 30 de outubro. Neste domingo, o atual presidente alcançou o índice de votação superior ao que indicavam as principais pesquisas de intenção de voto. A eleição presidencial no Brasil vai ser definida no segundo turno em 30 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro teve uma performance melhor que o previsto pelos principais institutos de pesquisas. O atual governante começou a apuração na frente e chegou a abrir uma vantagem de 7 pontos sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, com mais de 99% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lula estava com 48,24% dos votos, contra 43,36% do presidente Bolsonaro. Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. A estratégia da campanha de Bolsonaro se concentrou nos valores morais, como mostram o slogan Deus, Pátria e Família. Bolsonaro mantém um apoio sólido entre os evangélicos, que representam 1/3 do eleitorado, e também do agronegócio. A luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Para o candidato do Partido dos Trabalhadores, uma dificuldade. Muitos dos setores populares não perdoam o partido pelos escândalos de corrupção. Lula foi sentenciado e depois obteve a anulação de suas condenações por motivos processuais na Operação Lava Jato, que investigou um esquema de propinas na Petrobras. O ex-presidente busca um terceiro mandato após ter governado o país entre 2003 e 2010. Cerca de 156 milhões de eleitores votaram neste domingo, também em deputados para a Câmara Federal, 1/3 do Senado, além de governadores e deputados estaduais, nos 26 estados e no Distrito Federal. E aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o segundo turno. São Paulo, considerado o motor econômico do Brasil, vai ter segundo turno. Será entre Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio ficou em primeiro lugar neste primeiro turno. De acordo com as pesquisas, Fernando Haddad liderava as intenções de voto. Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro lugar. E olha, o voto para presidente no primeiro turno das eleições se refletiu também nas roupas escolhidas pelos eleitores para se dirigir aí aos seus locais de votação. Brasileiros optaram por se vestir com as cores que representam seus candidatos. Pelo lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiadores optaram por adereços vermelhos, cor do Partido dos Trabalhadores. Entre os partidários do presidente Jair Bolsonaro, a escolha é por itens em verde e amarelo, principalmente camisas da seleção brasileira. O próprio governante escolheu as cores para votar neste domingo no Rio de Janeiro, alinhado ao apelo feito durante a semana para que apoiadores vestissem as cores nacionais. A lei eleitoral permite os cidadãos expressarem suas preferências de forma individual e silenciosa. É autorizado usar camisas dos candidatos, broches e adesivos, sem distribuições ou aglomerações. Agora vamos falar do tempo. Depois de um domingo de eleição ensolarado em grande parte do Brasil, algumas regiões devem voltar a registrar chuva nesta segunda-feira. É aquela típica mistura de ar quente e umidade que provoca fortes temporais. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, ó, você vê na sua tela, céu com poucas nuvens, ainda está um pouco gelado e olha, tem previsão de chuva aí ao longo do dia. De volta comigo, vamos aqui na 2 conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Brasília. O dia amanheceu ensolarado e bem firme. A expectativa é de calor e máxima aí de 29 graus. Ao longo do dia, muitas nuvens devem se formar e pode até chover em algumas áreas isoladas da capital.
Em BH também tem previsão de chuva forte para hoje, com volume esperado de até 25 milímetros. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia na capital paulista amanheceu encoberto e com garoa em algumas regiões. E olha, o tempo deve ficar instável o dia todo, com máxima de apenas 20 graus e pouquíssimas aberturas de sol. E se você está em São Paulo e ainda não saiu de casa, não esqueça o guarda-chuva, porque, como eu disse, tem previsão de temporais ainda hoje. No destaque internacional, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesse fim de semana que a cidade estratégica de Liman, no leste do país, em uma das regiões anexadas pela Rússia, está completamente livre aí das tropas de Moscou. Mais uma vitória na contraofensiva das forças de Kiev contra Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que a cidade estratégica de Liman está livre das tropas russas. Liman foi completamente liberada. Graças aos nossos militares, aos nossos soldados, glória à Ucrânia. Liman fica na região de Donetsk, anexada na última sexta-feira por Moscou, mas que não é totalmente controlada pelas tropas russas. A perda de Liman significa um novo revés para o exército russo, depois de várias derrotas militares no último mês e da contraofensiva ucraniana no sul e leste do país. E antes de finalizar, falamos de esporte. Olha só, faltam 48 dias para a Copa do Mundo e no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix apresenta aí algumas das paisagens únicas do país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo hoje é sobre o Qatar. E além de torcer pelas seleções, os visitantes poderão apreciar o país, que fica entre o mar, no Golfo Pérsico, e o deserto de Khor al-Deid. São paisagens únicas, com muitas opções para quem deseja conhecer o local. É possível aproveitar dunas e piscinas naturais, além de falésias e águas claras no litoral. Mas também existem locais com predominância da paisagem mais desértica e que exigem a presença de guias de turismo para garantir a segurança. No deserto existem regiões em que é possível encontrar longas extensões de água e lagoas. Essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre uma exposição em São Paulo que tem como destaque obras de um falsificador espanhol. Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder e claro que eu espero você. Até mais!